Nesse vídeo, no seu canal de curiosidades, vou tentar explicar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, de forma resumida, claro. Aqui no Brasil e em muitos países do mundo, a gente conhece o termo genérico Bíblia Sagrada, ou Bíblia Hebraica, como é chamada pelos judeus. Estudos revelam que a Bíblia, na verdade, os escritos antigos foram escritos em papiros por 40 homens diferentes em um período cronológico de 1500 anos. Não se sabe ao certo quem foi que reuniu os textos sagrados em um único livro. Registros históricos revelam que foram os líderes da igreja primitiva, ou seja, os líderes cristãos da época que começaram a debater o que era e o que não era a palavra de Deus e o que deveria e não deveria fazer parte das escrituras sagradas, como hoje a conhecemos. Muitos atribuem esse feito a Constantino, no Concílio de Nicéia, no século III. A Bíblia que nós conhecemos hoje foi decidida no Concílio de Trento, no século XVI. O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica. Começou em 13 de dezembro de 1545 e foi até 4 de dezembro de 1563. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no contexto da reforma da Igreja Católica e da reação à divisão então vivida na Europa devido à Reforma Protestante, razão pela qual é denominado também de Concílio de Contra-Reforma. O concílio foi realizado na cidade de Trento, no antigo Principado Episcopal de Trento, região do Tirol italiano. Nesse encontro na Itália foi definida a lista de livros que compõem a Bíblia Sagrada. Esse processo não foi de um dia para a noite, não amigo, envolveu muitas discussões e debates ao longo da história. Historicamente, esse concílio foi claramente uma oposição contra o protestantismo, movimento que rejeitava a doutrina católica romana. O problema é que por causa da reforma protestante e o Concílio de Trento, mudanças significativas foram feitas na Bíblia. Vou tentar explicar. A Bíblia Católica possui 7 livros a mais que a sua irmã protestante. Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, ou Siracida, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. É formada por 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já a Bíblia Protestante, ou como é conhecida por aqui, Bíblia Evangélica, é formada por 66 livros. A propósito, os 7 livros que citei anteriormente na Bíblia Católica que não são aceitos pelos evangélicos são chamados de livros apócrifos, justamente porque parte desses livros possuírem origem duvidosa. Esses livros têm valor histórico, mas não foram aceitos porque estavam distantes demais dos apóstolos e seu conteúdo entrava em conflito com o conteúdo bíblico. Alguns desses livros eram populares em muitos lugares e continuavam sendo lidos, mas sem que se considerassem ser inspirados por Deus. Mas devo salientar uma coisa, não há diferenças entre as duas quando falamos do Novo Testamento. Está tudo lá nas duas, tudo igual. Uma outra coisa é que a Bíblia dos judeus não possui o Novo Testamento, e você deve estar se perguntando, por que essa diferença entre as Bíblias? Bem, para entendermos por que as Bíblias evangélicas e católicas são diferentes, precisamos falar da primeira tradução preservada da Bíblia. A versão dos 70, ou Septuaginta, como ficou conhecida, é uma tradução dos textos do original em hebraico para o grego, feita em etapas sucessivas entre o século III e I a.C. Esses textos foram feitos à mão. Os primeiros livros a serem traduzidos foram os textos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. E depois se seguiram os demais livros, profetas, históricos e poéticos. A Septuaginta recebe esse nome porque a tradição diz que 72 rabinos foram responsáveis por trabalhar nela. Além disso, também se afirmava que teria sido realizada em 72 dias. Ela se tornou a versão clássica da Bíblia para judeus que se tornaram cristãos no século I. Ou seja, os autores cristãos do Novo Testamento, que também escreveram em grego, utilizaram a Septuaginta, ou melhor dizendo, o Antigo Testamento como base para suas referências e citações. Com o surgimento do cristianismo, os judeus que não se converteram sentiram a necessidade de preservar os textos em hebraico,
uma vez que os cristãos utilizavam os textos traduzidos para o grego da Septuaginta. Por isso, criou-se dois caminhos diferentes de tradição dos textos da Bíblia no caso do Antigo Testamento. Isso porque os judeus só aceitam os escritos em hebraico, e os cristãos aceitam os textos gregos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Foi então que o historiador e teólogo Eusébio Sofrônio Jerônimo, mais tarde canonizado como São Jerônimo, deu início à tradução da Bíblia hebraica no ano 390, a partir dos textos originais, o que seria uma espécie de versão definitiva dos textos sagrados para o latim, unindo os manuscritos do Novo Testamento e os textos do Antigo Testamento. Para traduzir o Antigo Testamento, Jerônimo recorreu aos textos em hebraico e também à Septuaginta. Para quem não está entendendo, a Septuaginta é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Mas voltemos ao Jerônimo. Este fez uma espécie de leitura crítica, dando maior prestígio para os livros em hebraico. A tradução que ele fez ficou conhecida como Vulgata, e incluía os textos gregos da Septuaginta que não tinham paralelo no hebraico. Ela foi utilizada amplamente durante toda a Idade Média. Mas, novamente, não havia consenso se os textos eram todos canônicos. Um outro motivo entre a disparidade das Bíblias foi a Reforma Protestante, iniciada em 1517. Essa reforma foi um movimento de contestação dos dogmas da Igreja Católica. No início, a principal questão em debate era a venda das indulgências, ou seja, a compra do perdão dos pecados, e a corrupção moral e material do clero, mas com o passar do tempo, outras mudanças foram sendo propostas. Com a reforma, os reformadores passaram a traduzir a Bíblia do latim para os idiomas de seus países de origem. Foi então que o monge agostiniano e professor de teologia, Martim Luther, ou simplesmente Martinho Lutero, com a ajuda da máquina de imprensa de John Gutenberg, fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Aliás, essa foi a primeira tradução da Bíblia para outra língua que não fosse o grego ou o latim. Porém, esse foi um processo árduo. Lutero foi ajudado por outros teólogos especialistas em línguas, como hebraico antigo, aramaico, grego antigo e o latim, já que Lutero não dominava tão bem esses idiomas. Porém, esse traduziu o Novo Testamento em primeiro, e o publicou em setembro de 1522 na Feira de Leipzig. Quando Lutero partiu para a tradução do Antigo Testamento, excluiu os 7 livros da Septuaginta, Tobias, Judite, Sabedoria, Sirácida, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus, deixando o Antigo Testamento protestante com 39 livros no total. Desse modo, os protestantes passaram a se referir a esses livros como apócrifos, que quer dizer, excluídos ou falsos. A história é a seguinte: com o mundo do cristianismo do século XVI desmoronando, a tradução da Bíblia para outros idiomas, a reforma protestante, a divisão da Igreja e a exclusão de 7 livros da Bíblia fez com que os líderes da Igreja Católica formassem o Concílio de Trento, iniciado em 1545. Os católicos decidiram se manter contra todas as mudanças que os protestantes exigiam, e isso acabou gerando uma divisão completa no cristianismo, que perdura até hoje. Além disso, os católicos fixaram a Vulgata como versão definitiva da Bíblia, que até então era apenas a mais utilizada. Com isso, os livros gregos do Antigo Testamento passaram a ser chamados de deuterocanônicos, que significa posteriormente canônicos. Sendo assim, os escritos sagrados, vamos simplificar, a Bíblia, originalmente foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era uma língua falada na Palestina antes do cativeiro do povo hebreu. Logo depois do cativeiro, o povo começou a falar o aramaico, lembrando que foram 400 anos de um idioma para o outro. E por falar em idiomas, os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras capítulo 4, versículo 8 a 6 e o versículo 18. Também no capítulo 7, versículos 12 ao 26 e o livro de Daniel, capítulo 2, versículos 4 ao 7, e o versículo 28. Já o Novo Testamento foi escrito inteiramente no idioma grego, assim como o livro da Sabedoria, o único do Antigo Testamento escrito em grego também. Ou seja,
pode-se dizer que o imperador Constantino reuniu os livros da Bíblia, no Concílio de Nicéia, no século III, e os líderes da Igreja do século XVI, no Concílio de Trento, junto com a Reforma Protestante foram os responsáveis por dividi-la, se é que podemos pensar assim. Esse assunto é bastante complexo, e realmente deu trabalho de produzir. Deixem um like e podem também deixar comentários para ajudar a melhorar os vídeos do canal. Até a próxima! Spooky. Adonai.